Tudo bem? Está na hora do nosso devocional. Lucas capítulo 24, o versículo de número 28 e 29. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aqui nós estamos nos referindo ao texto de Lucas, capítulo 24, que vai contar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já havia ressuscitado e esses dois discípulos estavam indo por um caminho diferente daquilo que Jesus havia ordenado. Jesus tinha falado: fique em Jerusalém até que do alto eu seja revestido. E aqui eles fazem um caminho contrário, talvez pelo cansaço, pela tristeza de ter perdido o mestre. E a narração vai dizer exatamente que eles estavam entristecidos, é o 24, capítulo 24, versículo 16. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eles estavam realmente entristecidos pela morte do mestre, pela morte de Jesus. E eles estavam voltando ou retornando para esse caminho, para a sua possível aldeia onde eles moravam. Mas Jesus, na sua eterna graça e misericórdia, veio até eles. E durante essa caminhada, e é muito interessante que Jesus ensina seus discípulos enquanto caminham, e aqui mesmo esses discípulos com o coração entristecido, Jesus é bondoso em ensinar a eles, e chega um determinado momento onde Jesus começa pela lei, mostrando o que havia de se cumprir, as profecias, as promessas, até chegar esse momento onde esses discípulos falaram: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus fica e janta com eles, está à mesa. Ele pegou o pão, e olha que interessante o capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Os olhos desses discípulos se abriram, porque reconheceram que era o mestre. E o mestre tão somente desapareceu. Fique conosco. Esse é um tipo de coisa que nós precisamos dizer, mesmo que a gente entenda que Jesus nos ensina que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas essa é uma maneira poética de você se referir e de mostrar o seu interesse, a sua vontade de caminhar com Jesus, de aprender de Jesus. Então não se limite apenas a poucos encontros. Queira que Jesus fique e esteja mais contigo nas suas orações, na sua leitura da palavra, na sua obediência. Fique conosco. Eu espero e eu quero que Jesus esteja comigo. E é bom saber que Ele é Emanuel, Deus conosco. Que Deus te abençoe. Que nós possamos nos lembrar que Ele é conosco e que Ele tem sido tão bondoso que aquece o nosso coração. E olha o que esses discípulos falam no versículo 32 de Lucas 24. Disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então, ou seja, olha só, o nosso coração ardia pelo caminho, porque Ele nos explicava as Escrituras. E assim sendo, e na mesma hora, versículo 33, aqueles que estavam indo para a aldeia, desanimados, desapontados pela morte do mestre, agora fazem o que eles precisavam e deveriam ter feito até o começo, que era estar em Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais de fato os diziam dessa maneira: de fato o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Que assim seja. Fique conosco, Senhor, que nosso coração arda, que nossa vontade de caminhar com Ele seja real e que também possamos nos lembrar de cada palavra que Ele tem para nós. Que isso nos aqueça o coração, de modo que nós continuemos em família, em comunidade, até que Ele venha. Que Deus te abençoe. Até logo.